Inicio a minha sustentação oral homenageando todos os ministros na pessoa do eminente ministro, presidente do STF, Dr. Luiz Fux, bem como o relator desse processo, o amicus curiae do tema 1095, o ministro Dr. Dias Toffoli. O amicus curiae, o qual eu me faço presente na sustentação oral, é em nome do Conselho Federal do Instituto dos Advogados Previdenciários, o IAPE. O tema é a constitucionalidade da extensão dos 25% dado na aposentadoria por invalidez quem está na alta incapacidade, previsto no artigo 45 da Lei 8.213 de 91. Passa a leitura do artigo 45 por ser de suma importância para eu fazer a conclusão no final da minha apresentação aqui na sustentação oral. Artigo 45 diz: o valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido em 25%. Portanto, o critério material para a concessão dos 25% a mais na aposentadoria é a alta incapacidade. Em que espécie de aposentadoria? Por enquanto, só na espécie aposentadoria por invalidez. Muito bem. Qual é o objetivo? Isso é muito importante. Qual é o objetivo desses 25%? Nada mais, nada menos do que custear a manutenção do cuidador desse segurado que está com alta incapacidade, que pode ser física ou psíquica, enfim. Ele não consegue mais cuidar da sua vida orgânica e social. Ele não consegue mais cuidar da sua vida orgânica e social e, portanto, ele necessita de uma outra pessoa e com a sua aposentadoria ele não conseguiria se manter. O legislador sensível concedeu mais 25% caso existisse esse risco social, a alta incapacidade. O objetivo, então, é custear o acompanhante. Tanto é que no linguajar da sociedade, esses 25% é denominado como auxílio acompanhante, para custear o acompanhante. Portanto, a análise jurídica é se o risco alta incapacidade deve ser distribuído a todo segurado de todas as espécies de aposentadoria pelo princípio da solidariedade e igualdade. O princípio da igualdade e da solidariedade é cabível para que esses 25% que é destinado só na aposentadoria por invalidez ser concedido nas outras modalidades de aposentadoria, uma vez esse aposentado tendo o risco da alta incapacidade, sim ou não? Essa é a premissa que nós iremos desenvolver. Mas o INSS traz aqui dois argumentos para justificar a não concessão desses 25% para as outras aposentadorias. Quais são os argumentos? São dois. O primeiro, que não há fonte de custeio para esses 25% nas outras modalidades de aposentadorias. E dois, que vai trazer um grande desequilíbrio atuarial no sistema previdenciário. Duas premissas, com devido respeito à Procuradoria Federal do INSS, que são equivocadas academicamente, totalmente equivocadas academicamente. E aí, nós passaremos agora a analisar se as premissas do INSS são ou não hipóteses de incidências cabíveis para esta casuística que estamos aqui analisando. Bom, a questão da fonte de custeio. É verdade isso? Não, não é verdade. Por quê? Porque na aposentadoria por invalidez, esta fonte de custeio dos 25% não existe. De onde vem o custeio desses 25%? Da solidariedade, da contribuição de todos os segurados, seja ele pela contribuição direta ou indireta. Essas contribuições diretas e indiretas que custeiam esses 25%. Não há uma contribuição direta. Não há uma contribuição direta, uma fonte de custeio direta para esses 25%. Não há. A legislação não traz como acontece na aposentadoria especial, onde há uma fonte de custeio pelo SAT-RAT para custear a aposentadoria especial. Nesse caso não há
Não há na legislação uma fonte de custeio específica. Portanto, esse argumento cai por água abaixo. E o segundo argumento é a questão do desequilíbrio atuarial. Desequilíbrio atuarial. Não há também. Por que não há? Vejam bem. Olha só. Vossas Excelências lembram com certeza do pecúlio. O que era o pecúlio? Pecúlio era uma prestação previdenciária que o INSS destinava ao segurado que continuasse a exercer a atividade após a sua aposentadoria. Então, o segurado completou o ciclo de tempo de serviço, se aposenta e continua a trabalhar. Ele exercendo a atividade pós-aposentadoria, automaticamente sai da sua remuneração a fonte de custeio, a contribuição previdenciária, sai da sua remuneração direto da fonte. Muito bem, se ele trabalhou de 90 a 93 pós-aposentadoria, esses 3 anos ele pedia a restituição através do pecúlio. Excelências, o pecúlio foi extinto em 94, em nome da solidariedade. Em nome da solidariedade, os aposentados contribuintes da Previdência Social agora têm uma contribuição direta e irreversível. Fica no caixa da Previdência, em nome da solidariedade. Portanto, o INSS passou a ter, nesse momento, um enriquecimento que não estava previsto. Então, falta de fonte de custeio não vai existir. Ora, a partir do momento que eu faço uma contribuição para o sistema previdenciário pós a minha aposentadoria, eu estou sendo solidário com o sistema previdenciário. Ok, eu estou sendo solidário com o sistema previdenciário. E o sistema previdenciário, qual é a contrapartida que me dá? Qual é a solidariedade que me dá? Quer dizer que o princípio da solidariedade é uma mão única, não tem uma mão dupla? O segurado hoje, pasme, Excelências, não tem contrapartida nenhuma, mesmo com a sua contribuição pós-aposentadoria. Esta seria a fonte de custeio, portanto, dos 25% para outras modalidades de aposentadoria. A solidariedade. Por isso que eu disse no início da minha sustentação que nós temos 2 grandes motivos para conceder os 25% para todas as aposentadorias. O princípio da isonomia, da igualdade de risco. Todos estão no mesmo risco na alta incapacidade, independente da modalidade da aposentadoria. E o princípio da solidariedade, que faz com que seja linkado com o artigo 94 da Constituição Federal, que é o princípio da universalidade da cobertura. Nós sabemos que o princípio da universalidade da cobertura, do atendimento, deve ser destinado a todos os segurados. A cobertura está sendo a mesma para todos os segurados no mesmo risco? Não, não está. Não está. Foi um equívoco do legislador no passado de não ter lançado os 25% para todas as modalidades, e isso faz parte da história da norma. Aquela realidade, naquele momento em que foi criada a norma, ele só deslumbrou o quê? Que caberia os 25% para quem estava na aposentadoria por invalidez. Ele jamais imaginaria que os aposentados hoje continuassem a trabalhar e que vivessem tantos. Antigamente o segurado não vivia tanto, hoje a expectativa de vida está em 73 anos. Na época que foi feita a norma, lá com a lei 3846, a Lopes, a lei orgânica da Previdência Social de 1960, lá o segurado vivia no máximo 57 anos, por isso que ele não teve esse start, vamos dizer assim, peço vênia para utilizar a palavra em português. Eu tive Covid agora, então as palavras estão sumindo da mente. Não sei se Vossa Excelência tiver o Covid, as palavras somem da mente. Então eu peço vênia se sumir alguma palavra aqui. Ou seja, deu um start, não deu um start no segurado, no legislador de trazer esses 25% para todas as modalidades, tendo em vista a sobrevida do segurado, que é diferente hoje. E que aposentado hoje exerce atividade porque quer? Quase nenhum. A maioria exerce atividade pós-aposentadoria porque precisa disso. E o outro argumento da Previdência Social foi, olha, estão criando um novo benefício. Esses 25% se concedido para as outras modalidades, estão criando outro benefício. Isso é impossível pelo artigo 95 quinto da Constituição Federal. Sim, criar um novo benefício sem fonte de custeio fere o artigo 95 quinto da Constituição Federal, que diz, peço vênia para a leitura,
Artigo 95, parágrafo 5º. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem fonte de custeio. É verdade, nenhum benefício deve ser criado sem fonte de custeio. Mas esta prestação previdenciária de 25% não está sendo lançada para as outras aposentadorias por falta de fonte de custeio. Porque quem banca esses 25% não é nenhuma fonte de contribuição direta. Uma fonte de custeio direta, é uma fonte de custeio indireta. O que nós estamos fazendo aqui, nessa sustentação oral, é requerendo a Vossas Excelências que aplique o princípio da solidariedade, o princípio da igualdade, através da contribuição indireta, fazendo com que todos tenham a mesma prestação previdenciária, invocando o princípio da isonomia. Aí eu pergunto para Vossas Excelências, qual é a natureza jurídica? Qual é a natureza jurídica da prestação de 25%? Ela é natureza jurídica de benefício? É de serviço ou é assistencial? Ela é híbrida. Não é uma prestação previdenciária de benefícios tão somente de assistência ou tão somente de serviço. É de serviço porque esses 25% faz parte de um resgate da saúde dele pelo programa de reabilitação profissional, que está no artigo 89 seguintes da Lei 8.213, é assistencial e é também previdenciária. Portanto, cabe essa concessão desses 25% dentro de uma natureza híbrida para todos. Mais ainda, excelências, mais ainda, tá? A Previdência Social é um direito e garantia fundamental. Está previsto no artigo 6º da Constituição Federal que ele é um direito e garantia fundamental. Poderia ser reduzido um direito e garantia fundamental por um equívoco claro do legislador? Não! Ainda está no artigo 7º da Constituição Federal 24 o direito à aposentadoria, que é um direito de todos, no sentido amplo. Quero trazer aqui também o artigo 193 da Constituição Federal. O que diz o artigo 193 da Constituição Federal? É o princípio da ordem social. Se nós não concedermos os 25% para todas as modalidades, o princípio da ordem social está sendo ferido, rasgado, jogado fora. Olha só, o artigo 193 da Constituição Federal é o único artigo do título, do capítulo da ordem social. Na Constituição Federal só tem um artigo da ordem social, para a garantia da ordem social. O que diz esse artigo? A ordem social tem como primado o trabalho. Portanto, esse aposentado estava dentro da ordem social? Sim, tanto estava que ele trabalhou todo o período contributivo, tá? Todo o período contributivo, portanto ele esteve nesse período todo inserido dentro da ordem social. E qual é o objetivo da ordem social no artigo 93? A busca do bem-estar. Que bem-estar? De quem? Da sociedade? Não! O bem-estar do trabalhador. Ou seja, esse aposentado, ele foi um trabalhador, estava na ordem social, portanto ele merece o bem-estar. Para que haja o que, diz o artigo 93? A justiça social. Portanto, se ele não tiver direito, tendo o mesmo risco da alta incapacidade, de não conseguir cuidar da sua vida orgânica e social, tal como o aposentado por invalidez, a ordem social está sendo ferida. O valor social do trabalho dele, durante todo o período contributivo e pós-aposentadoria, pela contribuição que passou a ser direta, onde ele foi solidário com o sistema, e o sistema agora não está sendo solidário com ele, a ordem social está sendo ferida porque não está garantindo o bem-estar e nem a justiça social. E aí eu trago aqui para finalizar a teoria pentadimensional que foi criada por mim no meu pós-doutorado lá em Coimbra. Essa teoria diz o seguinte, rapidamente. A teoria pentadimensional, eu utilizei a teoria de Miguel Reale, fato, valor e norma. Nós sabemos que fato, valor e norma, a norma é lançada depois da análise da sociedade. E aí vem a atualização da norma. Quando o legislador percebe que a norma ficou desatualizada, ele traz uma nova versão para a norma. E mesmo a norma não contemplando todos os atores sociais, o que acontece? Vem o Poder Judiciário, aplica os princípios e ajusta a norma. O que nós estamos pedindo aqui para Vossas Excelências é que aplique os princípios da solidariedade, pela contribuição dele, pela igualdade de risco e do valor da ordem social para que todos os aposentados tenham o mesmo direito dos 25%. Por quê? Porque não tem fonte de custeio específica. Então, se não há fonte de custeio específica,
a solidariedade de todas as contribuições diretas e indiretas que dá o direito a esse benefício, o segurado de todas as aposentadorias, os aposentados de todas as aposentadorias teriam o mesmo direito. Agradeço a atenção de Vossas Excelências.